Bora agora para a última parte desse bloco de ácidos e bases, que é falar sobre o reconhecimento dessas substâncias a partir de outros princípios que não a teoria, né, e a noção do que acontece quando eles são colocados dentro da água e a reação que acontece entre os ácidos e as bases, beleza? Acompanha comigo. Pessoal, uma das formas que a gente pode usar para reconhecer quando uma substância é ácida ou é básica é usando a escala de pH. A escala de pH é uma escala numérica que mede a acidez dos ambientes a partir da quantidade de H+, que está presente dentro de alguma solução. Ela varia de 0 até 14. Sendo que encontrei um ambiente que o pH é menor do que 7, significa dizer que esse ambiente ele está em um pH ácido. Se o pH eu medir e bateu exatamente 7, é porque o ambiente ele está neutro. Então, é como se a quantidade de ácido fosse igual à quantidade de base. Tá? E quando você encontra um pH igual a valores maiores do que 7, significa dizer que o ambiente está básico, ou que pode ser chamado também de um ambiente alcalino. Coloquei aqui exemplos de substâncias do dia a dia da gente e a sua respectiva escala de pH. Então, por exemplo, uma bateria, ela contém ácido que vai ali com pH em torno de 0, então extremamente ácido. Quando você fala sobre a água com sabão, ela pode ter pH ali em torno de 12, então é um ambiente básico. O café, pH em torno de 5, então é ácido. A água natural, a água mineral, ela é considerada neutra com pH 7. Não. Dependendo de qual seja a substância, ela pode ter um pH ácido, básico ou neutro. E quanto mais perto de 0, mais ácido, quanto mais perto de 14, mais básico, tá? Lembrando que quanto mais perto dos extremos, mais corrosiva aquela substância vai ser. Beleza? Outra forma que a gente tem de identificar é a partir do uso de indicadores. Indicadores ácido-base são substâncias que elas mudam de cor de acordo com o ambiente. Um exemplo muito simples que provavelmente você já deve ter visto algum experimento que o pessoal usa até em chá de revelação, né, de criança, é o repolho roxo. Vê, ele naturalmente ele tem essa coloração aqui, tá? Ele é roxinho mesmo. Mas quando você coloca ele num ambiente ácido, a coloração dele vai mudando para rosa. Quando você coloca ele no ambiente básico, a coloração dele vai puxando ali para azul, verde ou, quando é muito básico, amarelo. Então, dependendo da coloração que você tem aquele indicador, você consegue ter noção, sim, pelo menos um pouco, de se o ambiente está ácido ou básico. Na indústria, a gente usa muitos indicadores também, e o mais importante é a fenolftaleína. A fenolftaleína, quando ela está no meio ácido ou neutro, ela é incolor, ela é transparente. Mas a partir do momento que o ambiente fica básico, ela assume a coloração rosa. Esse é o indicador que mais aparece nas questões para a gente. É aquele que você tem que saber as cores que ele assume de acordo com o ambiente. Então você vai ter que decorar. Fenolftaleína, ela em meio ácido ou neutro é transparente, é incolor, porém em meio básico ela fica rosa. Outros indicadores que podem aparecer, a questão tem que dizer para você. Então, por exemplo, existe um chamado alaranjado de metila. Em meio ácido ele é vermelho, em meio básico ele é amarelo. Outro, chamado tornassol. Em meio ácido ele é vermelho, em meio básico ele é azul. Esses aí você não vai decorar. Mas é para você entender que quando a questão de escrever para você, você vai perceber que se mudou de cor, é porque o pH, dependendo da cor que ele serve, vai estar ácido ou básico, tá? Mas indicadores são aí uma forma de você reconhecer o comportamento ácido básico das substâncias também. E por último, mas não menos importante, é importante muito, na verdade, que a gente saiba sobre as reações entre ácidos e bases. Veja, essa reação ela recebe um nome especial. A reação entre ácido e base é chamada de neutralização. Ou, como ela produz um sal, em alguns casos ela pode ser chamada de salificação, mas é muito raro, tá? O que acontece? Basicamente vai ser o seguinte, tá? Tá aqui, HCl com NaOH. Você vai pegar o metal que veio da base e você vai juntar com o ametal, ou o ânion, eu vou dizer assim, que veio do ácido. Tá? Então, sempre o metal que veio da base, o ânion que veio do ácido. E aí você tira do ácido o hidrogênio, você tira da base o H. E o que, é que vai acontecer? O Na se junta com o Cl para produzir o sal, e o hidrogênio do ácido se junta com o OH da base para produzir água. Então, sempre que você tiver uma reação entre um ácido e base, saiba, você vai formar sal e água. Ácido e base, sal e água. Certo? Sempre o cátion da base junto com o ânion do ácido. Certo? Certo. Essa reação a gente vai descrever melhor ela e fazer exercício e tudo mais para a gente falar sobre sal especificamente, mas é só para você ter noção.
Bora lá. Questão número 4. Diz assim. Em um episódio do programa MasterChef, em 2021, um dos participantes, ao preparar uma receita de ceviche, percebeu um gosto azedo, enquanto rapidamente outro participante sugeriu que adicionasse açúcar para diminuir a acidez. Esse é um ato corriqueiro na culinária, em que, para diminuir a acidez de molhos de tomate, por exemplo, cozinheiros normalmente adicionam açúcar. Sobre esse ato e os conceitos de acidez e basicidade, a alternativa correta. Veja, se o ambiente está ácido, eu uso uma base para neutralizar ele, certo? E para ser uma base, a substância dentro da água tem que sofrer dissociação. Logo, tem que vir de ligação iônica para poder liberar os íons. Açúcar. Açúcar é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Açúcar é um tipo de carboidrato. A gente está falando aí de formação de ligações covalentes. Então já saiba, não vai sofrer dissociação dentro da água. Se não sofre dissociação na água, não pode ser chamada de base. Tá? Olha a letra A. A adição de açúcar aumenta o pH da solução. Só aumenta o pH se o ambiente ficar mais básico. Açúcar é base? Não. Esqueça a letra A. Letra B. O açúcar é um composto molecular, olha, tá certo aí, não sendo capaz de reagir com o ácido para neutralizar a solução. Ou seja, isso aí está correto, certo? Porque só neutralizam o ácido substâncias que têm caráter básico. Já marca aí com muita vontade a letra B como resposta. Olha a letra C. O açúcar reage com os íons presentes na solução dos alimentos, levando à formação de água e sal como produtos. Se o ambiente é ácido, e eu estou dizendo que o açúcar formou sal e água porque ele era uma base, mas o açúcar não é base. Letra D. O sabor azedo está relacionado à presença de íons OH- na solução do alimento. OH- tem a ver com basicidade e não com acidez. Esqueça a letra D. Letra E. O açúcar se dissocia na água para diminuir os íons que geram o sabor azedo das soluções nos alimentos. Primeiro, açúcar não se dissocia. E segundo, dissociação gera mais íons. Como é que eu vou dissociar para gerar menos íons? Não faz sentido, tá? Então, resposta da questão 4, letra B. Certo? Questão 6. A agricultura, por mais que não possa parecer tanto à primeira vista, é um verdadeiro laboratório a céu aberto para estudo das ciências. Desde o preparo de sementes mais resistentes a pragas e intempéries, até cálculos que demonstram o uso de água por gravidade utilizando as leis da física. Durante a aula de química, o professor explicava sobre o método da calagem, como forma de preparar o solo antes do plantio, que consiste no uso de cal hidratado para ser misturado ao solo. Qual seria o objetivo desse processo? Cal hidratado, CaOH2, terminou com OH, é hidroxila ligado com metal, é uma base. Se é uma base, dentro da água sofre dissociação. Se sofre dissociação, está liberando íons OH-. Se libera íons OH-, faz o que com a acidez do ambiente? Diminui, deixa o ambiente mais básico. Logo, o objetivo desse processo é aumentar a acidez do solo? Não. É aumentar a umidade do solo? Não, porque senão eu colocaria água. Letra C, manter a acidez do solo? Também não. O objetivo de você pegar uma plantação e você fazer uma calagem nela é porque o solo está muito ácido e você quer diminuir a acidez do solo, tá? Então, pode botar aí com muita força como resposta, letra B, tá? Questão 8. Veja, a questão 8, eu vou dar um tempinho para você pensar. Por quê? No final da teoria de ácidos, no final da teoria de bases, tem lá os principais ácidos e bases para você ler e pensar sobre eles. É aquele tipo de conhecimento que vai lhe ajudar a responder as questões. Porque quando ela estiver descrevendo ali o que é que está aparecendo na sua realidade, você vai saber qual é a substância. Então, vai lá, lê e depois volta para responder aqui comigo. Foi? Pronto. Diz assim. Na tabela abaixo, a coluna da esquerda lista 5 compostos inorgânicos e a coluna da direita aplicações típicas para estes. Aí ele quer a correspondência correta entre cada um deles. Tá? Alguém vai ficar sobrando porque só tem 4 aplicações. HNO3. HNO3 é o ácido nítrico. O ácido nítrico ele é muito utilizado na produção de explosivos, na produção de TNT. Então eu posso dizer que está aqui, ó, número 1. A amônia. A amônia, ela foi muito importante para o desenvolvimento da Alemanha, porque eles desenvolveram um processo de Haber-Bosch para fazer a produção dela em condições que facilitam a reação química, né? O carinha ganhou até um Nobel por conta disso. A amônia, ela é fundamental para a plantação, porque a amônia, ela é utilizada na produção de fertilizantes, na produção de adubos. Então, ó, aqui, vou botar o número 2, amônia. O ácido carbônico ele é fundamental porque ele gera CO2. Então, se você quer que tenha gás carbônico em um ambiente,
principalmente dentro da água, você gera a adição ali de ácido carbônico. E onde é que você tem isso? Na água com gás. Onde é que você tem isso? Nos refrigerantes. Então, se você tem uma bebida gaseificada, você tem a presença de ácido carbônico. Portanto, eu posso colocar aqui, ó, número 3, ácido carbônico. Sobrou aí o hidróxido de magnésio e o ácido fluorídrico. Hidróxido de magnésio, base pouco solúvel, fraquinha, que não consegue se dissolver muito bem na água, que não gera muitos íons OH-, e, consequentemente, ela pode ser usada para diminuir um pouco a acidez de algum lugar. E que lugar normalmente é esse? Seu estômago. Porque, veja, se você usar uma base muito forte, você vai neutralizar completamente o ácido do seu estômago e isso não vai lhe fazer bem. Então, você usa hidróxido de magnésio, porque como ele consegue neutralizar só um pouquinho, ele ajuda. Então, o hidróxido de magnésio é utilizado na produção de medicamentos antiácidos, né? E no caso do ácido fluorídrico, ele é muito utilizado na marcação de vidros, porque ele corrói vidro, os outros ácidos não. Então, ele é um dos poucos ácidos que tem que ser colocado em recipientes de plástico. Porque se ele for colocado em recipiente de vidro, não vai segurar ele, tá? Então, a sequência fica aí 1, 4, 3, 2. Consequentemente, a resposta correta, letra A. Beleza? Questão 9. Nos acidentes em que ocorre o vazamento de ácido nítrico, é feita a aplicação de solução aquosa de NaOH para neutralizar possíveis danos causados pela ação desse ácido. Percebe? Eu tive um problema com o ácido, então eu usei uma base para resolver. Admitindo-se que ocorra a neutralização total, os produtos formados nessa reação são o quê? Veja, vou escrever eles aqui. É bem legal que você escreva na seguinte ordem. Coloca a base primeiro e depois tu escreve o ácido. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil de você fazer o sal. Você vai pensar o seguinte, ó. Da base, você vai pegar tudo que não é hidroxila, ou seja, Na. E como o Na só tinha um hidroxila, ele é um metal do grupo 1, a carga dele é mais 1. Do ácido, você vai pegar tudo que não é hidrogênio, ou seja, você vai pegar NO3. E o NO3 só tem um hidrogênio. Quando ele perder esse hidrogênio, ele vai ficar NO3 menos. Veja, formação de composto iônico. Resgata isso aí na sua cabeça. Sempre que as cargas forem iguais, você só junta. Se as cargas forem diferentes, você faz aquele cruzamento. Como você tem Na mais 1 e NO3 menos 1, as cargas são as mesmas. Então, o composto formado pela união desses dois amiguinhos aqui, o sal que vem da reação entre o ácido e a base, é o NaNO3. Lembra que o metal sempre tem que vir primeiro, tá? E como é uma reação entre ácido e base, eu sempre formo sal e água. Então, na resposta, eu vou buscar aí NaNO3 e água. Consequentemente, letra A, tá? De novo, não se preocupa tanto com isso ainda, porque na próxima aula a gente vai falar melhor sobre os sais, tá? E questão 10, que é a última questão, né, pra gente. Diz assim: em relação às propriedades de ácidos e bases e as possíveis reações entre eles, assinale a alternativa correta. Letra A. O hidróxido de alumínio, AlOH3, é uma base fraca, porém muito solúvel na água. Lembra que a força das bases está diretamente ligada à solubilidade. Se ela é uma base fraca, é porque ela é pouco solúvel na água. A não ser o hidróxido de amônio, né? Que aí é outra história. Mas não tem como ela ser fraca e muito solúvel, tá? Esqueça a letra A. Letra B. A reação entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio forma o sal fosfato de cálcio, de fórmula Ca2PO4,3. Bora conferir. Ácido fosfórico. Resgata aí na tua cabeça quem é. Se não lembrar, vai no material e depois volta. H3PO4. Hidróxido de cálcio. Quem é? Isso. CaOH2. Lembra, coloca na ordemzinha, né? Coloca primeiro a base e depois coloca o ácido. Aí vamos lá. Da base, para eu formar o sal, eu faço o quê? Pego todo mundo que não é hidroxila, ou seja, o cálcio. Ele tem duas hidroxilas, porque ele era um metal do grupo 2, então a carga dele vai ser Ca mais 2. Do ácido, eu pego tudo que não é hidrogênio, então eu vou pegar o PO4. Como ele tinha 3 hidrogênios, o PO4 vai virar menos 3. Percebe que eu tenho íons de cargas diferentes, eu não vou poder simplesmente juntar. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele cruzamento. Então, a carga do cálcio vai ser a quantidade de PO4 e a carga do PO4 vai ser a quantidade de cálcios. Então, o sal formado vai ser Ca3 e o PO4 vai ter que aparecer duas vezes. Só que veja, eu não posso botar PO4,2, porque senão ia ficar assim, ó, PO4
2, ou seja, fósforo ligado a 42 oxigênios. Sempre que é um grupo que tem mais de um elemento, você coloca ele dentro de parênteses, PO4, e agora sim você coloca quantas vezes ele vai aparecer, tá? Então, o sal formado é Ca3PO4,2, que ele botou errado ali pra gente, tá? Então, esqueça a letra B. Letra C. O hidróxido férrico possui a fórmula molecular FeOH2. Primeiro, não tem como eu falar de moléculas, eu estou falando de ligação iônica, já começa errado daí. Segundo, hidróxido férrico é quando o ferro tem carga mais 3, então ele deveria ter 3 hidroxilas, e não somente 2. Então, a única que vai ter que estar certa aí para a gente é a da letra D, né? Que diz assim: a reação entre hidróxido de potássio com hidróxido de sódio e ácido sulfúrico forma o sulfato duplo de sódio, de potássio e sódio. Que é isso? Existem muitas possibilidades na química, tá? Eu posso fazer uma reação com duas bases reagindo com ácido, por exemplo. Vê o que é que vai acontecer. Tu tem aqui o hidróxido de potássio, tu tem o hidróxido de sódio, e eles vão reagir com o ácido sulfúrico. A reação continua sendo a reação entre ácido e base. O que é que eu vou fazer? Vou pegar da base tudo que não é hidroxila. Então, aqui vem um potássio, que como só tinha uma hidroxila, carga mais 1. E vem um sódio, que como só tinha uma hidroxila também, carga mais 1. E aí, eu vou olhar para o ácido, vou pegar tudo que não é hidrogênio, ou seja, vou pegar o SO4. E o SO4, como tinha 2 hidrogênios, vai ficar com carga menos 2. Olha o que acontece agora. Eu tenho duas cargas positivas, eu tenho duas cargas negativas. O que é que eu faço com elas? Simplesmente junto. Então, o sal que vai ser formado entre eles é o que tem potássio, tem sódio e tem sulfato. Esses sais que aparecem com duas bases, dois ácidos, são chamados de sais duplos, tá? São muito comuns de aparecer, não. Eu só trouxe aqui para você ver que existia essa possibilidade, tá bom? E a gente encerra por aqui o nosso módulo de ácidos e bases. Eu espero que tenha dado para você compreender os conceitos, classificações e propriedades de cada um deles, os casos especiais, né, de decomposição, de instabilidade, as reações que acontecem entre eles e quais os principais usos que só está lá no teu material, tá? Para você ler e repetir muito isso na tua cabeça. Vai-te embora fazer agora os exercícios do Faz Teu Nome e qualquer dúvida já sabe, é só procurar que a gente resolve, tá? Valeu, cheiro e até a próxima.